Nesp lança projeto Eleições 2012, Voto na Cidade. Inscrições abertas para o 7º Seminário de Extensão Universitária. E na conversa de estúdio, um bate-papo sobre leishmaniose, doença que ameaça a saúde dos animais e dos seres humanos. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Boa tarde. Com o início da campanha eleitoral para prefeitos e vereadores, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Arquidiocese de Belo Horizonte e da PUC Minas dá início à campanha para a formação política dos cristãos. Eleições 2012 Voto na Cidade é o tema central dos vídeos educativos, do blog e do seminário, que acontece nos dias 4 e 5 do próximo mês. Desde 2006, o Núcleo produz, nos anos eleitorais, subsídios para estimular o eleitor a refletir sobre o voto e o acompanhamento dos eleitos. Outras informações sobre o projeto Eleições 2012 Voto na Cidade podem ser obtidas pelo telefone 3319-4978 ou no site pucminas.br/nesp. A Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas já está com as inscrições abertas para o 7º Seminário de Extensão Universitária. São esperados extensionistas de todas as instituições de ensino superior comunitárias do país que vão debater o papel da extensão universitária. A inscrição para o seminário é gratuita e pode ser feita pelo site pucminas.br/proex. Você sabe o que é leishmaniose visceral? Conheça um pouco sobre essa doença que acomete animais e seres humanos e pode levar à morte. A leishmaniose visceral, doença causada pelo protozoário Leishmania chagas, atinge praticamente todo o Brasil. Ameaça a saúde dos animais e dos seres humanos. Considerada doença infecciosa de caráter crônico, é uma das principais zoonoses mundiais, presente em 4 continentes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 500 mil casos de contágio são registrados anualmente. O Brasil é responsável por 90% das ocorrências da doença na América Latina. Atualmente, a leishmaniose visceral é endêmica em 62 países, com um total estimado de 200 milhões de pessoas sob risco de adquirirem a infecção. No Brasil, a doença atinge pessoas de todas as idades, mas na maior parte das áreas estudadas, 80% dos casos registrados são em crianças com menos de 10 anos. Para falar mais sobre a doença, seus principais sintomas e formas de prevenção, eu recebo no estúdio Dr. Vitor Márcio Ribeiro, professor da PUC Minas e PhD em Parasitologia. Dr. Vitor, bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. Para começar o nosso bate-papo, Dr. Vitor, eu gostaria que você falasse como que a leishmaniose visceral ela é transmitida. A leishmaniose visceral é provocada por um protozoário que é conhecido como Leishmania infantum, e ela é transmitida através da picada de um pequeno inseto, que é conhecido como flebótomo. Algumas pessoas chamam de mosquito, mas na verdade ele não é um mosquito. Ele reproduz em matéria orgânica, não na água, e ele se infecta quando ele alimenta de um animal, às vezes até de um ser humano, que esteja contaminado, se contamina, passa um período de umas 2 semanas, o protozoário crescendo dentro do intestino desse inseto, e quando ele vai picar novamente para se alimentar de sangue, ele inocula o protozoário. Quais são os principais sintomas observados nos animais afetados pela leishmaniose? Nos animais, emagrecimento, muitas doencinhas de pele, descamação de pele, feridas pela pele. Esses linfonodos, que a gente fala às vezes que são ínguas, ficam aumentados. Algumas vezes o crescimento das unhas. O animal tende a ficar um pouco mais letárgico também. E nos seres humanos, doutor? Seres humanos, assim, febre intermitente. Então, ora com febre, ora sem febre. Dores abdominais, porque há crescimento das vísceras, o fígado e o baço. Então, esses sinais que nós chamamos hepatoesplenomegalia, são sinais que sempre levam a um médico a suspeitar de leishmaniose visceral. Existem casos em que a pessoa também não apresenta nenhum tipo de sintoma, né, doutor?
Nesse caso, a pessoa ou também os animais, nesse caso, como que a pessoa pode diagnosticar a doença? Olha, o ser humano, a leishmaniose visceral vai ser importante quando ele adoece. Agora, nos cães, existem muitos cães que a gente atribui até cerca de 50% a 60% que podem estar infectados, podem estar transmitindo pela pele quando o inseto pica, o flebótomo, e não apresentarem sinais de doença. O ser humano, quando ele é infectado, geralmente ele não tem o mesmo potencial de transmissão ao inseto que o cão. E o cão é mais sensível à leishmania do que o ser humano. Uhum. Eu falei ali na chamada da entrevista que as crianças até 10 anos, né, são o maior número registrado de pessoas com leishmaniose está nas crianças, né, faixa etária entre 0 e 10 anos. Uhum. A que se deve isso, doutor? O sistema imune é menos preparado para se defender. Uhum. Então, hoje a leishmaniose visceral humana acomete crianças, idosos e pessoas imunossuprimidas. Então, na Europa, por exemplo, a grande preocupação são com as pessoas com HIV, pessoas transplantadas, que têm um sistema imune menos preparado para enfrentar o protozoário dentro do organismo. Uhum. Antes você falava dos cães, né, que são grandes reservatórios da doença, principalmente nos centros urbanos. Para quem está em casa, doutor, e tem um cão, tem um animal de estimação diagnosticado com leishmaniose visceral, o que essa pessoa ela deve fazer? Como ela deve proceder com o seu animal? Olha, eu diria, se você tiver é lamentável, primeiro, que o nosso cão possa ter leishmaniose. Segundo, procure o médico veterinário. Ele é o profissional mais qualificado a confirmar o diagnóstico e a orientar a pessoa o que fazer com seu animal. Lamentavelmente, no Brasil, existe uma cultura que vem desde 1950 que determina que esses cães sejam mortos. Mas existe um movimento da categoria veterinária e parte da sociedade que contrapõe muito essa filosofia de matar indiscriminadamente os cães e provocando o que nós chamamos hoje de um canicídio no nosso país. Nós temos no continente europeu esse acometimento em cães, onde os cães, quando os proprietários são responsáveis, são tratados e são mantidos com segurança ao lado das famílias. Existe prevenção? Existe prevenção, existe tratamento que é divulgado nas revistas científicas e aqui no Brasil é muito difícil para o veterinário tratar pela imposição do sistema de saúde e a prevenção hoje no Brasil, nós podemos ditar algumas normas de prevenção. Primeiro, vacine o seu cão contra a leishmaniose. Lamentavelmente, o poder público ainda não assume as campanhas de vacinação contra a leishmaniose. Segundo, utilize medidas de prevenção da aproximação do vetor. Lamentavelmente, o poder público ainda não orienta a população devidamente distribuindo colares inseticidas ou aplicando sistematicamente inseticidas que possam orientar no sentido de evitar a aproximação do vetor. Terceiro, faça no seu jardim uma limpeza preventiva, fazendo com que o sol possa chegar no ambiente e diminuir os criadouros do inseto. Quarto, evite passear com seu cão no crepúsculo, à noite ou ao amanhecer, que é a hora de maior atividade do inseto, para que ele vá se alimentar e picar os animais. E para as pessoas? Você falou aí as medidas preventivas para os animais, né? Por exemplo, o cão. E para as pessoas, o que as pessoas podem fazer? Eu acho que aí vai muito para o cuidado que ela tem com o seu próprio cão, né? E vai muito para o sistema político. Assim, acabar com a pobreza. Leishmaniose é doença de pobreza. Então, se nós diminuíssemos no país os privilégios, se nós tivéssemos maior alimentação, as pessoas fossem mais bem nutridas, elas teriam menos doenças, inclusive a leishmaniose. Porque o continente europeu, as pessoas não têm muita leishmaniose. E não é porque são mais fortes ou coisa parecida, é que são menos pobres do que o brasileiro. E a leishmaniose, ela comete, sim, crianças, sim, adultos, mas a maior consequência, ou o maior número de pessoas com leishmaniose são as pessoas empobrecidas que alimentam mal e, por causa disso, estão menos preparadas para enfrentar desafios de agentes externos. Muito
Muito obrigada pela presença, pela participação. Nada, foi um prazer, viu? O prazer é todo nosso. Legal. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Para participar do programa, você pode mandar sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Eu te espero amanhã, às 5h30 da tarde, com reprise às 7h45 da noite. Assista também nosso programa no canal da PUC TV no YouTube. Acesse youtube.com/memoriapuctv. Obrigada pela companhia. Tchau!